Ela foi picada por uma cobra mortal. E o que esse fazendeiro fez, ninguém acreditaria se não visse com os próprios olhos. Mas o mais impressionante não foi o que ele fez naquele dia menos, e sim o que ele despertou nela depois. Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final para saber como a vida desses dois vai se desenrolar. O sol ainda nem tinha rompido completamente o céu quando a neblina cobriu a trilha de terra batida como um véu fino e misterioso. As folhas úmidas do chão rangiam sob os passos lentos de Clara, que andava sozinha, respirando fundo como se o ar do mato fosse capaz de curar algo que nem ela sabia nomear. Havia silêncio, mas não era um silêncio vazio, era um silêncio cheio de memórias, de perguntas não respondidas, de fugas mal explicadas. Um galho estalou à distância, e Clara parou por um segundo, o coração acelerando sem motivo aparente. Mas era só um tatu ou um bicho qualquer, pensou, e seguiu em frente, sem olhar para trás. O cenário era de tirar o fôlego. Mata densa, cores vivas, um cheiro de terra molhada que grudava na pele. Mas Clara não reparava mais nisso. Seus olhos estavam presos ao chão, e a mente vagava longe, revendo cenas do passado como se tentasse encontrar, entre elas, o exato momento em que tudo desandou. O noivado rompido, os gritos, as promessas que viraram poeira. Era como se cada passo pela trilha fosse uma tentativa de se afastar daquele apartamento apertado, dos olhares de pena dos amigos, da vida que não fazia mais sentido. E mesmo ali, sozinha no mato, ela não conseguia se sentir inteira. Mais adiante, entre troncos e galhos tombados, um pequeno riacho serpenteava com leveza. Clara se ajoelhou, lavou o rosto com água fria, e ficou ali, parada, olhando o reflexo distorcido que a encarava de volta. Era ela mesma, mas parecia outra, mais cansada, mais solitária, mais verdadeira também. Foi ali, nesse instante, de silêncio absoluto, que um arrepio subiu pelas suas costas, como se o mato tivesse sussurrado algo que ela ainda não entendia. Levantou-se devagar, secando o rosto com a barra do vestido, e recomeçou a caminhada. Mais alguns metros, e o som dos pássaros foi engolido por um zumbido baixo, quase imperceptível, vindo da mata mais fechada. Clara sentiu o corpo enrijecer. Era como se a natureza avisasse que algo estava errado. Ela virou o rosto, olhando em volta, mas não viu nada menos só folhas, cipós e sombras. Mesmo assim, o pressentimento não passava. Apertou o passo, o coração disparado, os dedos trêmulos, sem razão clara. E então, aconteceu. Foi rápido. Um movimento entre as folhas, um silvo feno, e uma dor aguda explodindo na perna. Clara gritou. Mas o grito se perdeu no mato. Olhou para baixo e viu a marca. 2 pequenos furos, sangue escorrendo, e a pele já ficando roxa. Caiu de joelhos, tentando controlar a respiração. A cobra já tinha sumido, mas o veneno estava ali, correndo por dentro dela. E a floresta, tão bonita antes, agora parecia um abismo. Enquanto cambaleava, tentando se arrastar até algum lugar seguro, Clara sentiu a vista escurecer. O corpo começou a ceder, como se a mata fosse engolir tudo de uma vez. Mas, bem no limite, entre o real e o desmaio, ela ouviu passos pesados na terra molhada, quebrando galhos secos com pressa. Não sabia se era bicho, gente, ou alucinação. Só sabia que naquele momento, não queria morrer sozinha. Clara acordou assustada, os olhos arregalados tentando entender onde estava. O teto era de madeira escura. O colchão era firme demais, e havia cheiro de eucalipto no ar. Ela tentou se levantar, sentiu uma tontura e caiu de novo sobre o travesseiro. Foi quando ouviu passos do lado de fora menos firmes, ritmados, pesados. A porta se abriu devagar, e um homem entrou com um pano molhado e uma xícara de chá nas mãos. Ainda bem que se acordou, disse ele, com a voz grave e serena, colocando a caneca na mesa ao lado da cama. Clara franziu o senho, tentando lembrar. Ele percebeu e completou: você foi picada por uma jararaca. Tava desmaiada na trilha. Eu te trouxe pra cá. E fiz o que deu. Ela regalou os olhos,
Levou a mão à perna e sentiu a faixa de pano amarrada com firmeza. Você sugou o veneno? Ela perguntou, num tom quase incrédulo. Ele assentiu com um leve movimento da cabeça. Não dava tempo de mais nada. Ainda confusa, mas segura de que não estava mais sozinha, Clara olhou ao redor. Do lugar, a ausência de eletrônicos, a madeira crua, as panelas penduradas, tudo parecia saído de outro tempo. Você mora aqui sozinho? Ela perguntou. Miguel, sem muita cerimônia, respondeu. Moro. Não gosto de muita falação. Houve um silêncio, um tanto desconfortável. Clara, acostumada ao excesso de tudo, percebeu que ali, até as pausas diziam muito. Enquanto ela tomava o chá com as mãos trêmulas, Miguel se afastou para o lado da porta. Antes do sair, murmurou algo sem olhar diretamente. Às vezes gente acha que está se escondendo, mas é só o mundo querendo mostrar que ainda dá para sentir. Clara não respondeu, mas aquelas palavras ficaram ecoando dentro dela, como uma pedra atirada num lago quieto. Era cedo demais para entender, mas a semente já estava ali, plantada no fundo da alma. Na cidade, tudo era corrido, automático, sufocado. Pessoas dizendo o que fazer, o que sentir, como seguir em frente. Aqui, naquela casa simples no meio do mato, havia silêncio menos, mas um silêncio cheio de presença. Clara se recostou, fechou os olhos, e mesmo sem querer, sentiu o corpo relaxar. Sarah Q. Esse cara tem razão, pensou. Talvez ela estivesse mesmo fugindo de algo, ou talvez fosse o destino dando uma nova chance. Mas por ora, tudo o que ela precisava era de ar. E ali, enfim, havia ar de sobra. Na manhã seguinte, Clara acordou com um som de galinhas ciscando perto da janela. A luz do sol invadia o quarto com delicadeza, refletindo nos potes de vidro sobre a prateleira. Ao se levantar devagar, apoiando-se na parede, sentiu a perna ainda dolorida, mas menos laterrante. No canto do quarto, um banquinho de madeira sustentava uma bacia com água fresca, uma toalha limpa e um bilhete escrito com caligrafia firme. Volto antes do almoço. Miguel. Aquilo soou. Inesperadamente cuidadoso, ela se arrastou até a cozinha e encontrou tudo impecavelmente organizado. Uma chaleira ainda quente, pão de milho coberto com pano e um rádio antigo, desligado. Aquela casa respirava Miguel, sólida, silenciosa e prática. Enquanto comia em silêncio, ouviu o som de passos fortes lá fora. Espiou pela janela e viu Miguel de chapéu, limpando um galinheiro com movimentos decididos. Clara, instintivamente, pegou o pano de prato e se adiantou. Ate a porta. Talvez pudesse ajudar, ou ao menos agradecer direito. Lá fora, o cheiro de terra úmida e mato fresco tomou conta dos sentidos. Miguel percebeu sua presença, mas não sorriu. Apenas assentiu com a cabeça. Tá se sentindo melhor? Respondeu ela, tentando não mostrar o incômodo de estar ali, sem saber o que fazer. Ótimo. Mas ainda não está boa para ir embora. Vai ter que aguentar a paz por mais uns dias. Clara soltou um meio sorriso. Aquilo era uma provocação ou um convite? Conforme os dias passavam, a rotina de Miguel se revelava. Acordava cedo, cuidava dos animais, carpia o quintal, mexia na horta. Sempre calado, sempre preciso. Clara, que inicialmente se sentia um peso, começou a observá-lo com curiosidade. Era como assistir a uma vida paralela, onde o tempo corria diferente. Começou a anotar detalhes, num caderno esquecido, dentro da mochila, menos pequenos gestos, frases soltas, sensações que ela não queria esquecer. E não era só Miguel que se mostrava. Clara também mudava. Começou a ajudar nas tarefas mais leves, a preparar o café, a colocar a mesa. Aos poucos, a conversa crescia menos ainda com pausas, mas agora, cheias de sentido. Certa tarde, enquanto limpavam juntos os potes de mel na varanda, Miguel olhou para ela e disse: Você parece menos assustada hoje. Clara o encarou por um instante longo demais. Talvez, porque aqui eu não precise fingir que estou bem o tempo todo. Naquela noite, antes do dormir, Clara ficou olhando para o teto de madeira, ouvindo o som dos grilos e sentindo algo que não sentia há muito tempo: tranquilidade.
Mas junto com ela, vinha um desconforto, uma voz interna que insistia. E quando você tiver que ir embora? Ela tentou ignorar, mas sabia que essa pergunta iria voltar, e cada dia ao lado de Miguel tornava a resposta mais difícil de dar. Era fim de tarde quando o céu começou a fechar, anunciando uma daquelas tempestades que só o interior conhece bem. Clara estava na varanda, observando o horizonte escurecer, quando sentiu o celular vibrar. Um número conhecido hesitou por um instante, mas atendeu. Do outro lado da linha, a voz que ela tanto tentou esquecer. Leonardo, o ex-noivo. Clara, eu sei que você não quer me ouvir. Mas eu fiquei sabendo que você sumiu. Vai que tá. Bem, as palavras vieram como um tapa. Aquela voz, que um dia foi abrigo, agora parecia deslocada. Clara respondeu com frieza, tentando manter o controle. Tô bem. Tô longe. Mas estou viva. Leonardo insistiu. Disse que queria conversar, que se arrependeu, que o sentia falta. Usou palavras bonitas, mas que já não pareciam tão bonitas assim. E antes de desligar, lançou a semente da dúvida. Você não pode fugir para sempre. Clara, uma hora vai ter que encarar sua vida. Ela desligou, mas a ligação ficou ali, como um espinho cravado na consciência. Voltou para dentro da casa, tentou se ocupar, mas não conseguiu evitar a inquietação. Miguel percebeu. Sentado à mesa, lixando um pedaço de madeira, perguntou sem rodeios. Alguém da sua vida antiga? Clara assentiu. Alguém que não devia mais ter espaço, mas que, de alguma forma, ainda tem. Miguel não disse nada de imediato, só continuou lixando. O som da lixa no madeiramento, preenchendo o silêncio pesado. Depois, olhou para ela com sinceridade crua. A gente só vira a página quando tem coragem de rasgar a anterior. Clara encarou aquele homem, tão diferente de tudo que conheceu. Na simplicidade das palavras dele, havia uma verdade desconcertante, mas será que ela conseguia? Naquela noite, a tempestade desabou. Relâmpagos cruzavam o céu e a chuva batia forte. No telhado de zinco, Clara, deitada, não conseguia dormir. A ligação de Leonardo ecoava em sua mente, misturada com a presença firme de Miguel, que agora mexia com ela mais do que deveria. Era como se dois mundos pedissem sua atenção. E naquele exato momento, ela soube. Alguma escolha precisaria ser feita, menos mesmo que ainda não soubesse qual. Os dias seguintes foram preenchidos por um silêncio diferente. Clara continuava ajudando na casa, preparando o café, cuidando dos detalhes, mas sua mente estava longe dali. A ligação de Leonardo parecia ter aberto uma porta que ela queria manter trancada. Cada vez que Miguel se aproximava, com um gesto simples ou um comentário direto, ela se sentia dividida. Algo dentro dela queria permanecer, mas outra parte ainda achava que precisava voltar. Só não sabia ao certo. Voltar para quê? Miguel também percebeu a mudança. Ele não era de falar muito, mas observava com atenção. Notava os suspiros dela enquanto olhava o horizonte, o caderno que ela rabiscava e depois escondia, a forma como mexia na comida sem comer de verdade. Tá pensando em ir embora, né? Ele disse um dia, sem levantar os olhos do pedaço de pão que cortava. Clara demorou a responder. Não sei, acho que preciso, mas não quero. Era difícil explicar. A cidade representava um mundo onde tudo era conhecido, por mais sufocante que fosse. A fazenda, por outro lado, oferecia algo novo e assustador. O que Clara sentia por Miguel ainda não tinha nome, mas crescia a cada resto silencioso, a cada manhã compartilhada em silêncio na varanda. Era afeto? Era paixão? Era só gratidão? Ela mesma não sabia. E esse não saber a deixava inquieta. Certa manhã, enquanto estendia roupa no varal, Clara parou e encarou o campo. Viu Miguel mais adiante, guiando o cavalo com firmeza, o sol batendo nos ombros largos. Teve vontade de correr até ele e contar tudo, se entregar, dizer que não queria ir embora nunca mais. Mas sei, contive, e se ele não sentir o mesmo? E se for só coisa da minha cabeça? E se for só carência disfarçada de amor? A dúvida virou parede. E quando Miguel naquela mesma noite falou sobre um festival que ia ter na cidadezinha próxima, e se ela queria ir junto, Clara inventou uma desculpa qualquer.
Melhor não. Ainda estou meio fraca. Ele assentiu, respeitoso, mas com o olhar mais distante do que antes. E foi aí que Clara percebeu. Fugir da cidade era fácil. Difícil era parar de fugir de si mesma. Naquela madrugada, datada na cama, de lençóis simples, Clara escreveu uma frase no caderno, antes de fechar os olhos. Eu vim para me esconder, mas talvez tenha encontrado um lugar onde posso ser vista, e dormiu com essa frase grudada na alma, sem saber que no dia seguinte, tudo começaria a mudar. Na manhã seguinte, o céu estava limpo como nunca. Clara acordou cedo, antes mesmo dos galos. O ar parecia diferente, como se o mundo lá fora estivesse em suspensão, esperando que ela tomasse uma decisão. Pela primeira vez em dias, vestiu-se com firmeza, calçou as botas que mal usava e andou até a porteira da fazenda. Parou ali por um tempo, os olhos perdidos na estrada de terra que levava a rodovia. E mais adiante, de volta à vida antiga. Mas em vez de seguir, respirou fundo e deu meia volta. Encontrou Miguel no curral, limpando os bebedouros com concentração. Ele a olhou de relance, sem dizer nada. Clara se aproximou devagar, sentindo o coração bater como se estivesse prestes a pular de um precipício. Eu quero ficar mais um tempo, disse, com a voz firme, mas o estômago revirado. Miguel parou, ergueu os olhos e ficou um segundo em silêncio. Tudo bem, mas aqui, quem fica? Ajuda. Ela sorriu. Um sorriso tímido, mas sincero. Já estou ajudando, é. Miguel soltou um riso breve e voltou ao trabalho. Aquilo, naquele universo seco e contido dele, era o mais próximo de um fico feliz que ela teria. E bastava. Pela primeira vez, desde que chegou, Clara sentiu que não estava apenas sobrevivendo, estava começando a viver alguma coisa nova nos dias que seguiram. Ela mergulhou de vez naquela vida simples e crua. Acordava com o nascer do sol. Aprendia a mexer na terra, alimentava os bichos, ajudava Miguel com o que conseguia. E entre uma tarefa e outra, os dois iam se encontrando nos detalhes. Um olhar mais demorado, um toque acidental, um silêncio que, estranhamente, não incomodava. A distância que os separava no início parecia, agora, uma ponte. Em uma dessas tardes, Clara acompanhou Miguel até o pasto mais distante. O cavalo trotava devagar. O som dos cascos se misturando ao farfalhar das folhas. Sentados à sombra de uma árvore, ela perguntou: por que você mora aqui sozinho? Miguel demorou, mas respondeu: porque aqui ninguém exige mais do que eu posso dar. Clara baixou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Porque, talvez, fosse isso que ela também procurava. Na volta para casa, o vento frio tocava. O rosto dela, como um aviso suave àquele escorrar, a de ficar, podia não ser definitiva, mas era real. Clara não sabia por quanto tempo ficaria, mas sabia que pela primeira vez em muito tempo, estava onde queria estar. E que a jornada dela, enfim, tinha começado de verdade. Era um domingo de sol forte, e Miguel sugeriu irem até a feirinha da cidadezinha próxima. Clara hesitou, mas acabou aceitando. Era a primeira vez que saíam juntos daquele microcosmo que haviam construído na fazenda. Durante o trajeto na caminhonete, o vento bagunçava os cabelos dela, enquanto ele, com as mãos firmes no volante, soltava um raro assobio. Pela janela, Clara observava as paisagens como se fosse turista da própria vida menos. E por um instante, sentiu-se leve, como se aquilo ali pudesse durar. Na feira, entre cores, frutas, queijos e gente sorridente, Miguel parecia outra pessoa, com rixa todo mundo. Recebia cumprimentos, apertava mãos, trocava piadas. Clara o olhava surpresa, como quem descobria um segredo guardado. Ele a apresentou apenas como uma amiga que está ficando lá, na fazenda. Ela sentiu uma pontada no peito, mas disfarçou. Afinal, que eram mesmo? Não haviam falado sobre isso. Enquanto tomavam caldo de cana na sombra de uma barraca, Miguel comentou: o pessoal aqui fala demais. Se a gente piscasse, já estavam dizendo que tamo casando. Clara riu, mas não conseguiu esconder o rubor no rosto. E a gente está? Miguel a olhou com aquele jeito sério de sempre.
mas os olhos entregaram o que a boca não dizia. Vai saber. A volta para casa foi silenciosa, mas cheia de significados. Clara pensava em tudo o que ainda não tinham dito. Os gestos estavam ali. Os olhares, o cuidado, mas nenhuma palavra concreta. No fim da tarde, já na varanda, ela sentou-se ao lado dele, com os pés descalços, perguntou: "Você sente medo de se apegar a alguém?" Miguel demorou a responder. "Medo? Não. Só aprendi a não esperar muito. Assim, não me decepciono." Clara encarou o campo à frente. Pensou em tudo o que viveu, no amor que a destruiu, nas promessas que nunca se cumpriram. Sentia que estava se entregando de novo, mas com uma calma diferente. Não era paixão de novela, era cuidado, era silêncio confortável, era querer ficar, e isso por si só já era perigoso. Mas talvez fosse exatamente disso que ela precisava para se reconstruir naquela noite. Enquanto Miguel mexia no fogo e Clara preparava um bolo simples na cozinha, algo mudou. Não disseram nada demais, mas um toque no ombro durou mais que o necessário. Um olhar ficou mais tempo no outro, e um leve sorriso trocado perto da porta pareceu prometer algo que, embora não dito, já era sentido por inteiro. Os dias seguintes foram como um respiro longo, depois de muito tempo debaixo d'água. Clara e Miguel encontraram uma espécie de ritmo secreto onde tudo parecia se encaixar. Pela manhã, dividiam tarefas como se tivessem feito aquilo juntos a vida inteira. À tarde, ela escrevia no caderno enquanto ele cuidava da horta. E à noite, às vezes jogavam dominó na varanda sob a luz fraca de um lampião. A relação ainda não tinha nome, mas ganhava corpo nos pequenos gestos. Era quase como se o amor estivesse aprendendo a andar devagar. Certa vez, Clara decidiu fazer uma surpresa e preparou um jantar completo com os poucos ingredientes que encontrou na despensa. Miguel, desconfiado no início, acabou se rendendo ao tempero e ao riso fácil dela. "Tá querendo me conquistar pelo estômago agora?" brincou ele. "Ué, se funcionar, por que não?" respondeu ela, com um sorriso que misturava doçura e provocação. E ali, entre garfadas e olhares, o laço se estreitou ainda mais. Teve também o dia em que Clara insistiu para Miguel lhe ensinar a cavalgar. Ele tentou recusar, dizendo que não tinha jeito para ensinar ninguém, mas cedeu. "Só não reclama. Se cair, prometo que só grito." E ela gritou mesmo. Não de medo, mas de emoção, de vento no rosto, de liberdade. Ao final, os dois estavam rindo, ofegantes, sujos de barro e mais próximos do que nunca. Mesmo sem dizer claramente, Miguel começou a criar espaço para ela. Deixou Clara pintar a parede dos fundos, reorganizar a cozinha, plantar flores perto da varanda. Cada mudança era um sinal silencioso de que ele queria que ela ficasse, não como visita, mas como parte daquele lugar. E Clara, percebendo isso, sentia um frio na barriga que não vinha do medo, mas da possibilidade de, enfim, ter encontrado um lar. Numa tarde morna, os dois descansavam sob uma árvore, sem falar nada, apenas escutando o vento. Clara olhou para Miguel e disse: "Fazia tempo que eu não me sentia tão viva." Miguel respondeu sem virar o rosto: "E eu, fazia tempo que não sentia que alguém via quem eu sou de verdade." O silêncio que se seguiu foi mais forte do que qualquer declaração. E naquele momento, mesmo sem beijos, sem promessas, sem confissos, eles estavam, enfim, juntos. Mas é claro. Oh, Corica, quando se abra, também se expõe. E, mesmo sem saber, Clara e Miguel já estavam na beira de uma mudança que poderia abalar tudo aquilo que construíram com tanto cuidado. Foi numa manhã, de céu limpo, que Clara recebeu uma ligação inesperada. O número era desconhecido, mas a voz do outro lado fez o chão sumir por um instante. Era a mãe dela. Fazia semanas que não se falavam, desde que Clara desapareceu da cidade sem dar maiores explicações. A mãe estava preocupada menos, e para a surpresa de Clara, mais compreensiva do que jamais fora. "Só quero saber se você está bem, minha filha, e se pretende voltar." Clara Trevor não sabia mais o que significava voltar. Depois daquela ligação, Clara passou o dia recolhida. Andou pela fazenda sem rumo, sentou perto da cerca da plantação, folheou o caderno,
sem conseguir escrever nada. Miguel percebeu o incômodo, mas não perguntou. Apenas se aproximou no fim do dia, se sentou ao lado dela e disse: sem rodeios, você tem que decidir para onde quer ir. Eu sei, mas não precisa ir embora hoje. Irapuca era tudo. À noite, Clara encarou o espelho do pequeno banheiro e quase não reconheceu o próprio reflexo. Estava mais magra, mais bronzeada, com olhos menos cansados. Mas algo ainda pesava ali dentro. E se isso aqui for só uma fuga bonita? A dúvida a corroía. O que ela sentia por Miguel era real. Mas era amor ou gratidão? Ira de construir ou medo de encarar o passado? E pior, será que Miguel sentia o mesmo? Ou só estava confortável com a presença dela? No dia seguinte, Miguel a convidou para visitar uma parte mais isolada da fazenda, menos uma colina, de onde se via tudo lá embaixo. Venho aqui quando preciso pensar. Subiram em silêncio. Lá em cima, Clara ficou sem fôlego diante da vista. O sol tingia os campos de dourado, e por um segundo, tudo parecia eterno. Dá vontade de ficar aqui para sempre? Ela disse. Miguel não respondeu de imediato. Apenas a olhou e soltou: então fica. Aquela frase, dita de maneira tão simples, foi como um terremoto dentro dela. Não era uma exigência. Não era um pedido. Era uma permissão. Clara sentiu os olhos marejarem, mas não chorou. Eu queria poder, Miguel. Mas eu ainda estou quebrada demais. Ele abaixou o olhar. A gente conserta junto se quiser. E ali, no ponto mais alto da fazenda, no ponto mais delicado da história, Clara entendeu que não era mais só sobre decidir ficar ou ir. Era sobre coragem de reconstruir. E a escolha, embora difícil, começava a se desenhar dentro dela. Nos dias seguintes, algo mudo no ar, sutil, quase imperceptível, mais presente. Miguel parecia mais calado do que o habitual manospresente. Nos pequenos momentos, Clara notava os silêncios mais longos, os gestos menos espontâneos, a ausência de seus comentários secos e certeiros. Quando ela perguntava se estava tudo bem, ele sempre respondia com estou, mas não olhava nos olhos. Algo o afastava, e Clara começava a sentir o chão se abrir sob seus pés outra vez. Ela tentou se aproximar, relembrar a leveza dos dias anteriores, os risos partilhados, os toques que diziam mais que 1000 palavras. Mas Miguel se retraía, morado de novo. Na terceira tentativa frustrada de puxar a conversa, Clara explodiu. Você sempre faz isso? Se fecha e espera que o outro adivinhe o que está sentindo. Miguel a encarou por um instante, com o olhar endurecido. E você sempre foge quando alguém encosta onde dói. O silêncio que seguiu foi mais barulhento que qualquer grito. Naquela mesma noite, sozinha no quarto, Clara recebeu uma nova mensagem de Leonardo. Era uma foto dos dois tirada meses antes, acompanhada de um texto curto. Você pode tentar fugir do que vivemos, mas isso sempre vai ser parte de você. O coração dela bateu descompassado. Não era só a presença do ex que voltava a menos. Era a lembrança de tudo que ela tentou esquecer. A humilhação, a traição, a sensação de não ser suficiente. E agora, como confiar de novo? Que Miguel não iria deixá-la também? Miguel, por sua vez, revivia feridas próprias. Ver Clara insegura ainda ligada ao passado, reacendia o medo antigo de ser abandonado. Uma mulher que ele amou foi embora anos atrás, sem explicação, deixando apenas um bilhete e a saudade. Desde então, se acostumou ao silêncio como escudo. Mas agora, Clara mexia com tudo isso. E a ideia de precisar dela, de se abrir novamente, o assustava mais do que qualquer coisa. A distância entre eles aumentava sem ninguém dizer claramente o motivo. Pequenos mal-entendidos viravam muros, que antes eram leves, agora pesavam. O campo continuava o mesmo. Os bichos seguiam sua rotina. O sol ainda nascia e se punha com beleza. Mas dentro da casa menos, e dentro deles, havia uma tempestade se formando. E o que era doce, agora parecia à beira de se perder. Ira, uma manha, abafada, sem vento, sem canto de pássaros. Clara acordou com a sensação de que algo estava prestes a quebrar de vez. Levantou, caminhou pela casa, mas não encontrou Miguel.
Na mesa da cozinha apenas um bilhete curto, rabiscado com pressa. Fui resolver umas coisas na cidade. Volto só à noite. Aquela ausência soava diferente. Não era só uma saída, era um afastamento, com o coração apertado. Clara pega o celular e encarou a mensagem de Leonardo mais uma vez. Impulsivamente, respondeu: "Eu estou bem, mas talvez tenha mesmo fugido de tudo." E, como se estivesse esperando, ele ligou na hora. Os dois conversaram por quase uma hora. Leonardo dizia as palavras certas. Prometia mudanças. Dizia que ainda a amava. Clara, enfraquecida pela distância com Miguel, cedeu à nostalgia. Chorou e, pela primeira vez, cogitou seriamente voltar para a cidade. No fim da tarde, Miguel chegou e viu Clara sentada na varanda. O rosto marcado pelo choro perspudou longe. Mas fingiu não ver. Entrou. Tirou as botas. Lavou as mãos no tanque. Só então, do batente da porta, perguntou: "Ele te ligou, né?" Clara não respondeu de imediato, mas os olhos confirmavam tudo. "Eu não sei o que fazer, Miguel." "Sabe sim, só não quer." O silêncio que se instalou era mais frio que o vento da noite. Miguel voltou para dentro da casa. E Clara ficou ali, paralisada. O que parecia um lar agora era um campo de escombros emocionais. Pela primeira vez, ela sentiu que talvez tivesse estragado tudo. Que o tempo deles tivesse se esgotado. E não havia mais nada a ser dito. Naquela noite, Clara fez as malas, sem muito barulho, sem drama, apenas com a sensação de vazio. Deixou um bilhete em cima da mesa, ao lado do que Miguel havia deixado pela manhã. "Obrigada por tudo. Me fez acreditar em coisas que eu achava que estavam mortas. Mas talvez eu ainda não esteja pronta." E partiu. A estrada de terra, iluminada apenas pela lua, parecia longa como nunca, e cada passo para longe doía como despedida sem abraço. A cidade a recebeu com buzinas, fumaça e olhares apressados. Clara desceu do ônibus com a mala na mão e o coração entalado. O apartamento parecia menor do que lembrava, mais frio, mais vazio. O cheiro do lugar, a disposição dos móveis, tudo estava exatamente como antes. E ao mesmo tempo, nada mais fazia sentido. Sentou-se na cama e chorou. Um choro quieto, cansado, que misturava raiva, saudade e arrependimento. Leonardo apareceu no dia seguinte com flores e um sorriso ensaiado. Falou de recomeço, de planos, de amor. Clara tentou sorrir, tentou sentir alguma coisa menos, mas tudo parecia distante, como um filme antigo que ela já tinha visto demais. Quando ele a tocou, foi como um estranhamento. Seu corpo não reconhecia mais aquele gesto. A fazenda, Miguel, os silêncios cheios de sentido, tudo isso estava agora tatuado nela, como uma outra pele, e aquela nova pele não cabia mais ali. Nas noites seguintes, Clara passou a sonhar com o campo. Sentia o cheiro da terra molhada, ouvia o som da enxada, via o rosto de Miguel nos intervalos da madrugada. Acordava com o peito apertado e o quarto escuro demais. Sentia falta até do jeito duro dele de responder: "Você sabe, só não quer." A frase que ele dissera voltava como um eco incômodo, mas real. Ela sabia, e agora não queria mais mentir para si mesma. Sentada na sacada do prédio, com a cidade engolindo seus pensamentos, Clara puxou o caderno da mochila. As páginas ainda estavam ali, com os registros daqueles dias no mato. Rulu sentiu cada palavra como um fio que a ligava ao que de fato importava. Uma página, encontrou rabiscado: "Eu vim para me esconder, mas talvez tenha encontrado um lugar onde posso ser vista." E chorou outra vez. Não de tristeza, mas por ter demorado tanto a entender. Na manhã seguinte, Clara fez o que precisava. Olhou Leonardo nos olhos e disse que não podia mais fingir. Agradeceu, pediu desculpas e foi embora. Sem brigas, sem promessas falsas, sem voltar atrás. Voltou pro apartamento, fez uma mala pequena, pegou o caderno e o celular. E antes de sair, olhou pela última vez aquele espaço que já não era mais seu. Era a hora de parar de fugir. E finalmente, escolher. No táxi rumo à rodoviária, o coração batia forte. O medo ainda estava lá, claro, mas havia também uma certeza nova, limpa, como o céu,
da fazenda, nas manhãs de agosto. Clara não sabia como seria recebida, se Miguel ainda estaria lá, se ainda seria tempo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela estava disposta a correr o risco. E isso era tudo. A estrada parecia mais longa do que na primeira vez. Clara olhava pela janela do ônibus como se buscasse sinais de que estava fazendo a coisa certa. A cada quilômetro, os prédios davam lugar aos campos, e a pressa da cidade cedia espaço ao tempo mais lento da terra. O vento mudava, o Kiro mudava, mas o que mais mudava era ela. A mulher que ia agora não era mais a que fugiu da cidade, nem a que correu da fazenda. Era uma terceira versão, a que finalmente decidira escolher. Ao chegar, não quis avisar ninguém. Desceu na rodoviária da cidadezinha e caminhou até a entrada da estrada de chão, onde Miguel costumava passar com a caminhonete. Sentou-se na cerca e esperou. O sol já começava a baixar quando ouviu, ao longe, o som familiar do motor. Quando a poeira levantou e o carro se aproximou, ela se levantou, devagar, o coração acelerado. Miguel freou bruscamente ao vê-la. Desceu, parou a alguns passos, e ali ficaram, se olhando, sem saber o que dizer primeiro. Ele foi o primeiro a quebrar o silêncio. Veio buscar o que esqueceu? Clara respirou fundo. Não. Vim buscar o que deixei. Miguel ainda hesitava, mas havia algo nos olhos dele. Um susto, misturado com esperança. E o quê? Você deixou aqui? A mim mesma. Miguel coçou a barba, olhou para o chão, depois para o céu, como se estivesse pedindo ajuda à natureza. Eu pensei que você não ia mais voltar. Eu também pensei, mas a saudade gritou mais alto que o medo. Elsa deu um passo à frente e disse com a voz baixa: eu não sei viver com metades. Clara, se for para ficar, que seja por inteiro. Ela assentiu, emocionada. Eu estou aqui inteira agora. Pronta. Miguel estendeu a mão, mas ela foi direto pro abraço. Um abraço longo, firme, como quem segura o que quase se perdeu. E naquele gesto, sem promessas, sem rótulos, eles disseram tudo. Era algo que talvez desse certo talvez não, mas seria verdadeiro. Ao subir na caminhonete lado a lado, os dois sorriram em silêncio. O caminho de volta até a fazenda parecia diferente, não por fora, mas por dentro. Miguel apertou o volante com força, disfarçando a emoção. Clara encostou a cabeça no vidro, mas com o coração leve. Era hora de recomeçar, menos com cicatrizes, sim, mas com coragem. E dessa vez, juntos, na fazenda, as coisas continuavam. Como sempre, o barulho dos galos ao amanhecer, o leite quente no fogão a lenha, o rangido do portão de madeira. Mas agora havia algo diferente. Clara, presente de corpo, alma e vontade. Ela não apenas ajudava menos. Ela pertencia. As mãos que antes eram suaves, agora conheciam a textura da terra. O olhar, antes inquieto, agora era firme. Lá não era mais uma lembrança distante. Era aquele chão, aquele homem, aquele momento. Miguel, aos poucos, se permitia. Começou a falar mais, rir mais, mostrar suas cicatrizes sem tanta vergonha. Uma tarde, sentado com Clara à sombra do galpão, ele contou sobre o bilhete deixado por uma mulher do passado. Fiquei achando que todo mundo ia embora. E quando você foi? Achei que era mais uma repetição. Clara o interrompeu, pegando sua mão. Mas eu voltei. E agora não corro mais. Mesmo com tudo indo bem, a vida no campo ainda exigia. Uma das vacas adoeceu. Um galpão precisou de reparo urgente. E a chuva ameaçava levar parte da plantação recém-feita. Era o caos da rotina rural menos. Mas dessa vez, enfrentado a dois. E foi numa dessas madrugadas de crise que Clara provou para si mesma o quanto havia mudado. Encharcada de chuva, carregando ferramentas ao lado de Miguel, ela gritou no meio do barro: "Isso aqui é uma loucura!" E ele respondeu rindo: "Mas é nossa." Quando, por fim, conseguiram conter o vazamento do galpão, os dois se abraçaram, sujos, cansados, mas com um brilho nos olhos que nem a noite nublada conseguiu esconder. Ali, no meio da lama, da bagunça e do esforço, havia amor. Um amor construído nos detalhes, nos silêncios preenchidos,
nos desastres vencidos em parceria. Não era conto de fadas, era real, e por isso mesmo, precioso. Na manhã seguinte, sentados na varanda com café e pão caseiro, Clara escreveu mais uma frase no seu caderno. Às vezes, a vida te leva até o meio do mato, não para te perder, mas para te encontrar. Ela mandou a frase para Miguel. Ele leu em silêncio e pela primeira vez, a beijou sem pressa, sem medo. Não havia mais dúvida, nem fuga, nem retorno, à velha versão de si. Ali, naquele beijo, estava tudo o que eles eram menos e tudo o que escolheram ser. O tempo passou, e os dias começaram a se repetir de uma forma bonita. Clara agora andava pelo campo com passos firmes, reconhecia o nome das plantas, ajudava a trazer os bezerros recém-nascidos ao mundo. Às vezes, ainda se sentia frágil, insegura, mas agora sabia que isso fazia parte. A mulher que chegou perdida, quase sem vida, agora era outra, forte, com raízes plantadas menos mesmo que não soubesse disso. Logo de cara, Miguel, por sua vez, já não fugia mais dos domingos. Era nesses dias que sentavam juntos para ouvir música, fazer pão ou apenas ficar ali, deitados na rede, em silêncio. A presença dela o tinha transformado, mas não de forma barulhenta, menos foi como a água que molda a pedra, sem pressa. Primeira vez em anos, ele se permitia fazer planos, pequenos, do jeito dele. Quem sabe a gente aumenta essa varanda? Ele disse, certo dia. Clara apenas sorriu e anotou. O velho caderno que ela carregava agora ganhava novas páginas, cheias de frases que misturavam poesia e realidade. No fim de tarde ela o deixou aberto sobre a mesa, onde Miguel leu, quieto, algo que dizia: a picada me paralisou, o medo me travou, mas o amor me curou. Ele não comentou nada, só colocou uma flor colhida do quintal sobre a folha e fechou o caderno com cuidado. Era o jeito dele de dizer que estava ali, e que tudo aquilo também era dele. Um dia, Clara caminhava sozinha pela mesma trilha onde tudo começou. Era só uma caminhada curta, para colher umas ervas. Quando passou pelo lugar onde foi picada, parou. O mato estava mais alto agora, a terra seca, mas ela lembrou e, em vez de medo, sentiu gratidão. A cicatriz na perna ainda estava ali, pequena, discreta menos, mas carregava mais história do que qualquer palavra. Era uma marca de renascimento. Na volta, avistou Miguel ao longe, pendurando roupas no varal, o chapéu torto na cabeça e o sorriso meio torto no rosto. Ela acelerou o passo, não por pressa, mas por vontade. Cada passo dela agora era escolha. E cada escolha, amor. Quando chegou perto, ele fingiu não notar e disse: demorou, hein? Tava me achando. O sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja e rosa. E ali, com as mãos entrelaçadas e a casa ao fundo, o silêncio dizia tudo. Não era um final, era só mais um dia. Menos de muitos. Porque quando a vida resolve mudar tudo, às vezes, ela começa com o susto de uma cobra e termina com o sossego de um amor construído no barro. Aí, você teria coragem de voltar para onde seu coração realmente está? Quantas vezes a gente foge de algo achando que é proteção, quando na verdade, está perdendo a chance de viver o que é de verdade? Se essa história mexeu com você, tem muitas outras aqui no canal que vão te emocionar do mesmo jeito. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde nenhuma história como essa. E agora, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque a próxima história pode tocar ainda mais fundo.